Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe e que seu Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria, entendimento e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 2 de julho, a lição 1 deste novo trimestre, ela tem como título Mensageiro. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 até 8. E o que nos mostra aqui, Marcos, depois de uma transformação memorável, né, através de Deus, em seu livro, ele coloca aqui alguns personagens e versos, né, bastante importantes, né, mostrando que o João Marcos havia se transformado pelo poder do Espírito Santo e que através disso ele encontrou um lugar no cânon bíblico, né, onde ele passou a ser um homem importante, porque ele foi inspirado por Deus para escrever esse livro, mostrando ali Marcos numa maturidade espiritual, um homem útil, né, ao ministério, um homem útil, né, na proclamação do Evangelho. E no seu livro ele apresenta assim Deus preparando a caminhada do seu filho amado Jesus em uma jornada que ele começou lá no céu, saindo do trono da graça, e onde Jesus veio morrer na cruz do Calvário para morrer por todos nós, e ele ascendeu ao tabernáculo celestial. E Marcos fala realmente de Jesus de uma forma assim diferente, porque ele centraliza assim na pessoa de Cristo as coisas importantes, né, e que estão em torno, né, do nome de Jesus. E no texto de Marcos, assim, ele apresenta três personagens principais do seu livro, que ele fala de Jesus Cristo, né, que é o ponto principal, que ele menciona ali em Marcos capítulo 1, versículo 1, que ele fala do Deus Pai, que é ali em Marcos, no versículo 2, dele ter enviado seu filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário. E ele fala de uma outra pessoa importante, que foi João Batista, que abriu o caminho realmente para o ministério de Jesus, onde ele foi o mensageiro e pregador, que é um tema assim muito importante na última texto da última sessão dessa passagem bíblica, né? E Marcos, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele busca realmente, através do Antigo Testamento, para descrever toda a história realmente até chegar a Jesus, onde ele reúne assim frases assim importantes tiradas ali de Êxodo capítulo 23, versículo 20. Ele tira também de Isaías capítulo 40, versículo 3, e de Malaquias capítulo 3, versículo 1. E ao mencionar, né, o Antigo Testamento, que ele apresenta assim nos três livros, ele dá uma ênfase, né, de que o anjo, né, que guiou realmente o povo de Israel ao caminho realmente de Deus para levar realmente o povo até a Canaã, e que esse anjo era o próprio Jesus, né, que esteve presente durante toda a caminhada do povo de Israel, e que também hoje ele continua nos dando realmente e nos auxiliando nessa caminhada,
mostrando que é possível nós vencermos também esse mundo e de nós estarmos, né, nas mansões celestiais, onde hoje Jesus está no tabernáculo celestial, né? E o que nós vemos assim na lição de hoje, sabe, é o poder transformador de Deus nas pessoas, principalmente aqui em Marcos, né? João Marcos, mais precisamente o nome dele, que ele foi um cristão assim do primeiro século, né? Que em seus livros, nas Sagradas Escrituras, ele fala a respeito justamente de Jesus, que foi o transformador da sua vida e de seus ensinos, né? As narrativas de João Marcos, elas são assim bem simples, né? É muito fácil de entender, mas ele fala assim de novos detalhes, né, da vida missionária do Filho de Deus e apresenta assim novas perspectivas, né, para os nossos olhos, né, para mostrar para todos nós que nós podemos vencer esse mundo. Diferente, né, do início, né, do Evangelho de Mateus, que relata sobre o nascimento de Cristo, onde Marcos aqui ele vai direto à inauguração do ministério de Jesus. E em Marcos capítulo 1, versículo 1, ele apresenta três personagens principais, né? Ele apresenta Deus, o Pai, subtendido assim por suas palavras, né, em Marcos, né, ali no capítulo 1, versículo 2. Ele fala também sobre João Batista, né, o mensageiro e pregador, o tema assim, mais atuante nessa seção deste livro. E já em Marcos capítulo 1, versículo 2 e 3, ele narra uma citação do Antigo Testamento para descrever toda a história, né, até a chegada de Jesus, né, o seu ministério. O batismo, né, a tentação e a vocação dos discípulos, né, são seguidos, né, pelas primeiras pregações de Marcos. Ele fala das curas, né, dos milagres de Cristo. E Marcos destaca de antemão, no início, o papel do Filho de Deus, e ele até menciona, né, Jesus como Filho de Deus ali, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 1. E Marcos, antes de começar o seu relato a respeito assim, do Salvador do mundo, ele enfatiza o cumprimento profético, né, com relação à pessoa de João Batista, que ele foi o precursor de Jesus, que ele veio para preparar o caminho para a chegada do Senhor e Salvador, que foi escolhido por Deus para uma missão especial, né, de salvar o povo. E Marcos apresenta a missão importante de João Batista, que ele consistia em preparar os corações para receberem, né, o Messias prometido, que já havia antecipado lá no Antigo Testamento. E João, ao pregar o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados assim, das pessoas, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 4, ele não estava preparado em agradar pessoas ou passar a mão no ego de alguém, mas sim conduzir as pessoas à salvação. E Marcos realça essa qualidade, né, que ele tinha de expressar isto, né? E adepto assim, de um estilo assim, de vida bastante incomum para a época, João Batista ele era muito peculiar, e Marcos fala lá no capítulo 1, versículo 6. João Batista ele atraía as multidões ao deserto, não por causa disso e nem por falar palavras lindas, né, mas por falar a verdade com autoridade, inspirado por Deus, de quem ele sempre vivia essas palavras que falava. E assim as marcas de sua narrativa
nos mostra a importância de nós praticarmos o evangelho que nós vivemos. E Marcos, em seu livro, ele descreve o que aconteceria na história, sempre se baseando assim no Antigo Testamento. E reúne assim passagens bíblicas lá de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, Isaías, capítulo 40, versículo 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 1. E o que nós vemos aqui nesses textos é que entre estes livros existe algo bastante comum, quando dão bastante ênfase e destaque no anjo que dirige e guia o povo de Deus e o mensageiro que prepara o caminho do Senhor. E o que nós vemos, assim, a importância, né, do Antigo Testamento, porque existem algumas doutrinas que se desfazem do Antigo Testamento e querem só ver o Novo Testamento. Aí nós vemos a importância, né, do Antigo Testamento, porque era o livro que Jesus utilizava. E aqui no Antigo Testamento nos dá provas suficientes de que para nós entendermos o Novo Testamento, precisamos saber com detalhes o Antigo Testamento. E João Marcos, ele aponta o testemunho de João Batista que ele deu sobre o Filho de Deus, Jesus, onde o próprio Cristo nos chamou com um belo propósito, que ele diz, que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Como João Batista, nós somos chamados a mostrar ao mundo o caminho que conduz as pessoas a Cristo, e este nos batizará com o Espírito Santo, que fala em Marcos capítulo 1, versículo 8. E vejo sim a profundidade, né, que Marcos fala aqui, sobre a parte espiritual, né, que ele menciona aqui, né, que é muito importante nós entendermos isso, da importância, né, do Espírito Santo em levar as pessoas ao arrependimento, mas as pessoas têm que saber ouvir o Espírito Santo. E isto que aconteceu com ele, Marcos, quando ele abandonou Paulo, lá nós comentamos aqui, na sua primeira viagem, onde Marcos abandonou aquela viagem num trabalho missionário assim bem aprofundado, que era a primeira viagem de Paulo, para ele sozinho, né, querendo mostrar a verdade para as pessoas, e vai o Marcos e abandona e volta para Jerusalém. E assim, o Espírito Santo tocou no seu coração lá em Jerusalém, Marcos, né, que ele voltou mais firme espiritualmente, tanto é que foi um dos escritores das Escrituras. E Marcos, em seu livro, nos capítulos 1, 2 e 3, cita Êxodo 23, 20, para alertar da necessidade do povo de Israel, que fosse o povo do tempo lá de Moisés, ou nós mesmos hoje, que nós somos o Israel espiritual, e se nós quisermos chegar até a Canaã celestial, nós devemos estar preparados para entrar lá, onde o Êxodo, no capítulo 23, versículo 20, diz: eis que eu envio um anjo adiante de ti, né? Onde o próprio Senhor, ele se autodenominou este anjo. Jesus, o bom pastor, guiou o povo de Israel no deserto até chegar a Canaã, né? E hoje também nos guia até nós chegarmos a Canaã celestial. E se nós quisermos também ir até lá, né? Que você pode também não querer, é um livre-arbítrio, né? Como teve várias pessoas na época de Moisés que não quiseram entrar lá na Canaã que Deus prometeu para eles. E hoje também, se você não quiser ir para a Canaã celestial, não vai. E Marcos também fala de Isaías capítulo 40, versículo 3, né?
onde o Senhor livrou do cativeiro Babilônia o povo de Israel e os conduziu conforme ele havia prometido. E até ele diz, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Está lá em Isaías 43. E Marcos também menciona que Deus apareceria lá no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele, que foi essa mesma palavra de Isaías, né? Profecias que se cumpriram através de Jesus, conduzindo seu povo para a eternidade. É o mesmo Marcos que fala também, lá de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que ele volta a repetir no seu livro, de um mensageiro que iria adiante do Senhor para preparar seu caminho. E o que nós vemos é que o Espírito Santo, em várias épocas, em vários momentos, ele conduziu o povo ao arrependimento, como ele conduziu o próprio Marcos ao arrependimento. E isto, o Espírito Santo conduziu Moisés, João Batista e o próprio Cristo, e eles levaram muitas pessoas ao arrependimento, né? E era um cumprimento da aliança que Deus já havia feito com esse povo de Israel há muito tempo, que ele enviaria o Espírito Santo. E assim o mensageiro da aliança, ele é o Espírito Santo. Textos acima que dão uma ênfase a este Cristo, né, que nos guia todos os dias, guia os povos até a direção das mansões celestiais, e que prepara o caminho para Deus salvar o seu povo, que ele sempre quis ter esse povo especial das mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você torna-se uma pessoa sábia, né? Uma pessoa de entendimento, e entenderá perfeitamente e saberá manusear as Escrituras, e saberá que você também é um anjo, né? Como diz lá em Apocalipse, a mensagem dos 3 anjos, né? Que nós somos importantes para enviar a mensagem para as outras pessoas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, o segredo de Deus é esse presente que chama-se salvação. E com isto, né, Jesus, na sua grande volta, que está muito próximo de acontecer, ele levará você, a sua família, a todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.